Seja bem-vindo, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos resolver a segunda parte do exame de Física 1 para a UEM. O exercício número 6 do exame de Física 1 de 2001 para a UEM tem o seguinte enunciado. A água de massa específica 10 elevado a 3 kg por metro cúbico escoa através de um tubo horizontal representado na figura. Portanto, temos este tubo aqui representado na horizontal. No ponto 1, a pressão manométrica vale 12 kPa e a velocidade é de 6 metros por segundo. Qual é, em kilopascal, a pressão manométrica no ponto 2, onde a velocidade é de 4 metros por segundo? Nesta situação, como se trata da vazão volúmica de um fluido que parte de uma zona estreita do tubo até uma zona mais aberta, usa-se a equação de Bernoulli para resolver uma situação como esta. Assim sendo, escrevemos a equação de Bernoulli na forma pressão 1 mais a densidade vezes a altura 1 vezes a aceleração de gravidade mais 1 sobre 2 vezes a densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado deve ser igual a pressão 2, portanto a pressão no ponto 2, mais a densidade vezes a altura 2 vezes a aceleração de gravidade mais 1 sobre 2 vezes a densidade vezes a velocidade 2 ao quadrado. Portanto, recorremos a esta equação de Bernoulli para resolver um problema desta natureza. Daqui, como as alturas do tubo na parte 1 assim como na parte 2 são iguais, estes termos que contêm a altura 1 e a altura 2 vão se anular, pois terão o mesmo valor. Assim, simplificando este termo e o outro termo igual à direita, passaremos a ter. Portanto, passaremos a ter pressão 1, então escrevemos pressão 1 mais 1 sobre 2 densidade vezes velocidade 1 ao quadrado é igual a pressão 2, temos aqui pressão 2 à direita, mais 1 sobre 2 vezes a densidade vezes a velocidade 2 ao quadrado. Portanto, ficamos com esta equação reduzida e daqui já podemos substituir os nossos dados que aqui nos são apresentados. Pressão 1, como é igual a 12 kPa, escrevemos aqui 12 kPa é o mesmo que 12.000 Pascal e ainda mais 1 sobre 2 vezes a densidade é 10 elevado a 3 e 10 elevado a 3 é o mesmo que 1000, então escrevemos aqui 1000 vezes velocidade 1 ao quadrado. A velocidade 1 é igual a 6, então ficamos com vezes 6 ao quadrado é igual ao valor da pressão 2. A pressão 2 é a pressão que nós queremos calcular neste exercício, então vamos manter pressão 2 mais 1 sobre 2, então escrevemos mais 1 sobre 2 vezes a densidade, cujo valor é 10 elevado a 3, então ficamos vezes 1000, porque 10 elevado a 3 é o mesmo que 1000, e ainda vezes o valor da velocidade 2. A velocidade 2 é igual a 4 metros por segundo, então escrevemos aqui 4 metros por segundo ao quadrado. Daqui vamos efetuar nossos cálculos, pelo que passaremos a ter 12.000, então ficamos com 12.000 mais, aqui ficamos com 1000 a dividir por 2, 1000 a dividir por 2 vai resultar em 500, então ficamos aqui com 500 vezes 6 ao quadrado é 6 vezes 6, o que vai resultar em 36, isto é igual a pressão 2, mais uma vez 1000 a dividir por 2 vai resultar em 500 e ainda vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4 é igual a 16. Daqui passaremos a ter 12.000 mais, aqui multiplicamos 500 por 36, o que vai resultar em 18.000 é igual a pressão 2 mais, e agora multiplicamos 500 por 16, o que vai resultar em 8.000. Daqui, como estamos à procura da pressão 2, vamos transladar 8.000 para a esquerda, pelo que passaremos a ter 12.000 mais 18.000. 8.000 ao passar para a esquerda vai subtrair, então teremos menos 8.000 é igual a pressão 2. Daqui, efetuando esta soma e subtração, teremos pressão 2 é igual a 22.000 Pascal. Mas, como o nosso exercício nos pede o valor da pressão em quilopascal, então a pressão 2 é igual a 22 kPa. Vamos agora para o exercício número 7. O exercício número 7 do exame de admissão de Física 1 de 2021 para a UEM tem o seguinte enunciado. Num escoamento
na secção circular de um tubo horizontal, a velocidade do fluido é de 2 metros por segundo. Portanto, temos um dado aqui que a velocidade no ponto 1 é igual a 2 metros por segundo. Qual é, em metros por segundo, a velocidade do fluido numa secção do estrangulamento do tubo se o seu diâmetro se reduz à metade? Portanto, aqui nós queremos a velocidade no ponto 2, então escrevemos velocidade 2 é igual a ponto de interrogação, numa situação em que o diâmetro no ponto 2 reduz à metade. Significa que é diâmetro do ponto 1 dividido por 2. Daqui recorremos à equação da continuidade. Como se trata da vazão de um fluido de um ponto de menor abertura para um ponto de maior abertura, então passaremos a ter a área 1 vezes velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. De que áreas nós estamos a falar? Tratando-se de um tubo, como este aqui mostrado no esquema, verifica-se que a área da sua secção transversal, tanto no ponto 1 como no ponto 2, é circular. Então, tratando-se de uma área circular, não é? Nós podemos recorrer à fórmula para calcular a área de um círculo. Então, a área de um círculo é dada como sendo π vezes o raio ao quadrado. E como já é do teu conhecimento das classes anteriores, o raio é metade do diâmetro. Então escrevemos diâmetro sobre 2. Daqui, substituindo esta razão, diâmetro sobre 2, na fórmula de área, passaremos a ter área é igual a π. Então escrevemos aqui π vezes de raio ao quadrado. Então seria diâmetro ao quadrado, escrevemos aqui diâmetro ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, o que vai resultar em 4. Com isso, nós vamos levar este resultado para a área, de modo a substituir nesta equação da continuidade. Assim sendo, no lugar de área, vamos escrever π vezes diâmetro 1 ao quadrado a dividir por 4. E ainda temos vezes velocidade 1 vezes velocidade 1. O exercício número 8 do Exame de Admissão de Física 1 de 2021 para a UEM tem o seguinte enunciado. Um objeto de massa 5 kg, portanto, a massa do objeto é igual a 5 kg, movimentando-se a uma velocidade de módulo 10 metros por segundo. Então, temos uma velocidade com que o objeto se desloca igual a 10 metros por segundo. Choca frontalmente com um segundo objeto de massa 20 kg. Então, temos uma segunda massa, M2, igual a 20 kg. Então, esta outra massa vai ser massa 1 e a respectiva velocidade vai ser a velocidade V1. Portanto, choca frontalmente com um segundo objeto de massa 20 kg parado. Significa que a velocidade do corpo 2 é igual a 0, uma vez que o corpo está parado. O primeiro objeto, após o choque, recua com uma velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Então, após o choque, o primeiro corpo recua. Se recua, então inverte o sentido da sua velocidade. E deste modo, essa velocidade nova do corpo 1, vamos chamar de V1', vai ser igual a menos 2 metros por segundo. Menos porque ele inverte o sentido do movimento.
Desprezando seu atrito, determine o módulo da velocidade do segundo corpo após o choque. Portanto, nesta situação, nós queremos a velocidade do corpo 2 após o choque, que nós vamos chamar de V2'. Então fica igual a ponto de interrogação. Portanto, a situação deste exercício é a seguinte. Temos um corpo 1, cuja velocidade, vamos chamar de velocidade V1, vai chocar com um corpo parado, corpo 2, cuja velocidade é V2 é igual a 0. Na situação seguinte, o corpo 1 e o corpo 2 chocam frontalmente, pelo que o corpo 1 irá recuar com uma velocidade V1', enquanto o corpo 2 certamente vai adquirir uma velocidade V2, cujo valor não conhecemos. Portanto, aqui estamos perante esta situação em que um corpo com uma certa velocidade V1 vai chocar com um corpo 2 cuja velocidade é igual a 0, portanto o corpo 2 está parado. Ao colidirem frontalmente, o corpo 1 recua com uma velocidade V1' e é por isso que tomamos agora a velocidade de V1 como um valor negativo, pois ele inverte o sentido de marcha. Então, como queremos calcular a velocidade 2, neste caso V2', podemos afirmar que a quantidade de movimento antes do choque deverá ser igual à quantidade de movimento após o choque. Então, escrevemos: quantidade de movimento antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque. E como você já sabe, quantidade de movimento é igual à massa do corpo vezes a velocidade com que ele se move. Então, para a situação antes do choque, vamos escrever massa 1 vezes a velocidade 1 mais massa 2 vezes a velocidade 2. Portanto, esta é a situação antes do choque. Deverá ser igual à quantidade de movimento depois do choque. Depois do choque, nós temos massa 1 vezes a velocidade 1' mais massa 2 vezes velocidade V2'. Com isso, vamos substituir os valores correspondentes que se encontram nos nossos dados, pelo que passaremos a ter massa M1. A massa M1 é 5, então escrevemos aqui 5 vezes a velocidade V1, cujo valor é 10 metros por segundo, então escrevemos 10 metros por segundo, mais o valor da massa M2, que é igual a 20 kg, então escrevemos aqui 20 kg, vezes a velocidade V2, cujo valor é igual a 0, então ficamos aqui com 0. E isto deve ser igual à massa M1, que ainda é 5 kg, escrevemos aqui 5 kg, vezes a velocidade V1', que é a nova velocidade do corpo 1, cujo valor agora é menos 2 metros por segundo. Então escrevemos entre parênteses menos 2 metros por segundo. E ainda temos mais o valor da massa M2. A massa M2 é igual a 20 kg, então escrevemos aqui 20 kg, vezes o valor da velocidade V2'. V2' é a velocidade que nós queremos calcular. Neste caso corresponde à velocidade do corpo após o choque. Daqui efetuamos os cálculos, pelo que vamos obter 5 vezes 10 vai resultar em 50, mais 20 vezes 0 vai resultar em 0 e é igual a 5 vezes menos 2 vai resultar em menos 10 e ainda temos mais 20 vezes a velocidade 2'. Daqui, como estamos à procura da velocidade V2', vamos transladar menos 10 da direita para a esquerda, pelo que passaremos a ter 50. Menos 10 ao passar para a esquerda muda de sinal, pelo que vai tomar o sinal mais, então ficamos com mais 10 é igual a 20 vezes velocidade V2'. A soma de 50 com 10 vai resultar em 60 e isto deve ser igual a 20 vezes V2'. Com isso, passando 20 para a esquerda, teremos 60 a dividir por 20 é igual à velocidade V2'. Desta divisão decorre que V2' é igual a 3 metros por segundo. E por via disso, encontramos a velocidade com que o corpo 2 se move após o choque frontal entre o corpo 1 e o corpo 2. Se você está gostando da minha resolução, manda aí um like e partilhe este vídeo para os teus amigos do Facebook e para os teus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para todas as notificações, para que seja notificado dos próximos vídeos daqui do canal. Vamos agora para o exercício número 9. O exercício número 9 do exame de admissão de Física 1 para a UEM de 2021 tem o seguinte enunciado. A figura representa uma esfera de 2 kg deslocada da sua posição de equilíbrio devido à ação de uma força F. O valor da força F em newtons é de
Portanto, aqui estamos perante uma situação em que uma esfera de 2 kg, a massa dessa esfera é m igual a 2 kg, e esta esfera encontra-se suspensa através de um fio que forma um ângulo de 30 graus em relação à posição de equilíbrio e ainda sofre a atuação desta força F que puxa a esfera para a direita. Então, qual será o valor da força F? Neste caso, o primeiro passo é representar todas as forças que atuam nesta esfera de 2 kg. Nesta situação, por estar suspensa através de um fio, vai atuar neste fio uma força chamada força tensora, que nós vamos representar aqui por T, e ainda porque esta esfera apresenta massa, vai sofrer a ação da força de gravidade que estamos aqui a representar para baixo, força de gravidade. Nesta situação, nós já temos representadas todas as forças que atuam nesta esfera de 2 kg. O passo seguinte consiste em associar a este sistema de forças um sistema cartesiano ortogonal. Neste caso, o sistema composto pelos eixos X e o eixo Y. Com isso, vamos verificar se todas as forças se encontram exatamente tanto no eixo X como no eixo Y. Verifica-se que a força F está exatamente no eixo X, a força de gravidade está exatamente no eixo Y, mas fora desses eixos se encontra a força tensora ou a tensão que se aplica aqui neste fio. Nestas condições é necessário projetar a força que se encontra fora no eixo X, assim como no eixo Y. Assim, para o eixo X, a partir da extremidade da força tensora, vamos tracejar e ao valor a hora encontrado, iremos chamar de força tensora X ou TX. Para o eixo Y é a mesma coisa, vamos projetar a força tensora T no eixo Y, então tracejamos e encontramos este vetor e agora vamos chamar de força tensora TY. A terminar, vamos representar este ângulo de 30 graus. Certamente que você percebe que este ângulo de 30 graus corresponde a este ângulo que estou a representar agora, porque são ângulos alternos e internos. Então ficamos aqui com 30 graus. Feito isto, agora fica fácil resolver o problema dado. Assim, torna-se necessário escrever as equações do movimento tanto para o eixo X assim como para o eixo Y. Para o eixo X teremos F menos TX, portanto F aponta para o sentido positivo e TX aponta para o sentido negativo. Então teremos F menos TX é igual, deveria ser igual a massa vezes a aceleração. E como isto está em equilíbrio, não está em movimento, então não tem aceleração, logo isto toma a aceleração igual a zero, então fica igual a zero. Para o eixo Y teremos TY que aponta para o sentido positivo menos a força de gravidade que aponta para o sentido negativo. Então teremos TY menos a força de gravidade. Isto também é igual a zero, porque aqui na vertical não há movimento, o sistema está em equilíbrio. Portanto, é esta a situação real que nós temos para este sistema de forças. Daqui vamos resolver essas duas equações, tratando-as num sistema de equações, pelo que passaremos a ter F menos TX é igual a zero e ainda temos TY menos a força da gravidade. Sabe-se que a força de gravidade é dada como sendo a massa vezes a aceleração de gravidade. Isto é igual a zero. Agora, como não temos dados os valores de TY e TX na forma explícita, então vamos recorrer à nossa figura para explicitarmos TX e TY em função a T. Da figura, repare que TY é um cateto que forma este ângulo de 30 graus, enquanto T é a hipotenusa deste triângulo. Então, aqui podemos usar as relações trigonométricas para calcular TY, assim como TX. Se nós transladarmos TX mais para cima, fica cateto oposto, pois este lado TX é igual a esta dimensão. Então, nós podemos transladar TX para aqui, mais para cima, de modo que fique como cateto oposto a este ângulo de 30 graus. E é por isso que para TY vamos escrever o cosseno, pois o cosseno de um ângulo num triângulo retângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é TY, então ficamos com TY sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o T. Daqui TY é igual, passamos o T para a esquerda e como está dividido vai passar a multiplicar, então TY fica igual a T vezes cosseno de 30 graus.
Igualmente, para tx, nós levarmos tx para aqui, fica como cateto oposto a este ângulo de 30 graus e então vai ser válido o seno, uma vez que o seno de um ângulo num triângulo retângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, escrevemos aqui, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, neste caso tx, sobre a hipotenusa t. Daqui, como nós queremos tx, vamos transladar t da direita para a esquerda e como se encontra a dividir, vai passar a multiplicar. Por isso, tx é igual a t vezes seno de 30 graus. O passo a seguir consiste em substituir tx e ty com os valores correspondentes, pelo que passaremos a ter f, então ficamos aqui com f, menos tx, que agora é t seno de 30, então escrevemos aqui t vezes seno de 30 graus, é igual a 0. Para ty teremos t cosseno de 30 graus menos a massa vezes a aceleração de gravidade é igual a 0. Agora vamos calcular a segunda equação para encontrar o t, pois cosseno de 30 graus é conhecido e ainda a massa e a aceleração de gravidade são valores conhecidos. Por isso, por enquanto, vamos deixar esta primeira equação, pelo que passaremos a ter t vezes o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 e ainda teremos menos o valor da massa, a massa dada aqui é 2 kg, nós teremos aqui 2 kg vezes o valor da aceleração de gravidade que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isto é igual a 0. Evoluindo, passaremos a ter t vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 menos 2 vezes 10 vai resultar em 20 e menos 20 transladado para a direita vai tomar valor positivo, pelo que será igual a 20. Assim, para encontrar o t, basta transladarmos a raiz quadrada de 3 e o 2 para a direita. 2 está dividido, vai passar a multiplicar e a raiz quadrada de 3 que está multiplicada vai passar a dividir. Assim, t será igual a 20 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3. 20 vezes 2 vai resultar em 40, então t será igual a 40 sobre raiz quadrada de 3, isto dado em Newton. Agora, tendo o valor de t igual a 40 sobre raiz quadrada de 3 Newton, já podemos calcular o valor da força F que se requer neste exercício. Assim, recuperando esta equação, teremos força F menos a força tensora T. T é 40 sobre raiz quadrada de 3, nós escrevemos 40 sobre raiz quadrada de 3 e ainda vezes seno de 30 graus. Sabe-se que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, então escrevemos aqui 1 sobre 2 é igual a 0, então escrevemos aqui é igual a 0. Agora, dividindo 40 por 2, passaremos a ter força F menos 40 dividido por 2 vai resultar em 20, então teremos 20 sobre a raiz quadrada de 3 é igual a 0. A terminar, passando menos 20 sobre a raiz quadrada de 3 para a direita, vem que F é igual a 20 sobre a raiz quadrada de 3. E fazendo aqui uma racionalização deste resultado, então ficamos com vezes a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3. Então, isto é igual a 20 vezes a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai resultar em raiz quadrada de 9. E como você já sabe, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, a força F é igual a 20 raiz quadrada de 3 sobre 3 dado Newton. Por via disso, terminamos a resolução do exercício número 9 do exame de admissão de Física 1 de 2021 para o UEM. Vamos agora para o último exercício desta segunda parte, neste caso o exercício número 10. O exercício número 10 do exame de admissão de Física 1 de 2021 para o UEM tem o seguinte enunciado. A posição de uma partícula que realiza movimento harmônico simples é dada por x de t é igual a 2 seno de 1,5 pt mais π meios. Qual é, em unidades do Sistema Internacional, o módulo da aceleração da partícula no instante t igual a 2 segundos? Portanto, aqui nós queremos o módulo da aceleração no instante t é igual a 2 segundos. Ora, para nós encontrarmos a aceleração da partícula que realiza movimento harmônico simples de acordo com esta equação x de t, é necessário encontrar a segunda derivada de x de t. Assim, calculando primeiro a primeira derivada de x de t, teremos x' de t é igual. Ora, repare que esta função é uma função composta, portanto é uma função do tipo y é igual a c vezes seno de u
Nesta situação, a derivada y' é igual a c vezes u' e ainda vezes cosseno de u. Assim, tomando o c para 2 e u para o argumento entre parênteses, passaremos a ter x' de t é igual a c, neste caso é 2, vamos com 2 vezes u'. U' é o argumento entre parênteses, nós teremos vezes 1,5 πt mais π sobre 2, assim como vem aqui, u' vezes cosseno de u, vezes cosseno do que está dentro de parênteses, que é 1,5 πt mais π sobre 2. Agora, resolvendo isso, passaremos a ter x' de t é igual a 2 vezes a derivada de 1,5 πt vai resultar em 1,5 π mais a derivada de π meios vai resultar em 0 e ainda temos vezes cosseno de 1,5 πt mais π sobre 2. Evoluindo, passaremos a ter x' de t é igual a 1,5 π mais 0 dá 1,5 π. E 1,5π vezes 2 vai dar 3π, então passando a ter 3π e ainda vezes o cosseno de 1,5 πt mais π sobre 2. Agora, tendo sido encontrada a primeira derivada, para encontrarmos a aceleração, vamos calcular a segunda derivada. E é por isso que nós passaremos a ter a aceleração a de t é igual a x duas linhas de t, e isto será igual a, nesta situação temos uma função do tipo y é igual a c vezes cosseno de u. Nesta situação a derivada y' é igual a menos c vezes u' vezes seno de u. Assim, a segunda derivada tomará o valor menos c menos 3π e ainda vezes u', neste caso vezes 1,5 πt mais π sobre 2', e ainda vezes seno de u, vezes seno de 1,5 πt mais π sobre 2. Resolvendo isto, passaremos a ter a de t é igual a x duas linhas de t e é igual a menos 3π, então ficamos com menos 3π vezes, abrir parênteses, a derivada de 1,5 πt vai resultar em 1,5π mais a derivada de π sobre 2 vai resultar em 0 e ainda temos vezes seno de 1,5 πt mais π sobre 2. Com isso, a aceleração a de t será igual a x duas linhas de t e é igual a menos 3π vezes 1,5π vai dar menos, e ainda 3 vezes 5 vai resultar em 15, vai uma vez, 3 vezes 1 dá 3, mais 1 vai dar 4, então ficamos com menos 4,5, π vezes π vai dar π ao quadrado, e ainda temos vezes seno de 1,5 πt mais π sobre 2. Com isso, para nós encontrarmos a aceleração no instante t igual a 2 segundos, basta para nós, no lugar de t, substituirmos por 2. Então, teremos o seguinte: a de 2 é igual a x duas linhas de 2 e é igual a menos 4,5 π ao quadrado vezes seno de 1,5 π vezes t agora é 2 e ainda mais π sobre 2. Com esta substituição passaremos a ter a de 2 é igual, podemos não escrever mais x duas linhas de 2 como eu mesmo aqui, a de 2 é igual a menos 4,5 π ao quadrado e ainda vezes seno de 1,5 π vezes 2 vai dar 3π e ainda mais π sobre 2. Fazendo agora MMC aqui no argumento entre parênteses para o seno, passaremos a ter. Aqui assim vamos colocar 2 e esta parte vamos colocar 1. Isto é igual a menos 4,5 π ao quadrado seno de 2 vezes 3π, vai resultar em 3π, e 3π mais π vai resultar em 7π e ainda 7π sobre 2. Daqui, torna-se necessário saber quanto é o seno de 7π sobre 2. Para isso, podemos recorrer ao círculo trigonométrico, pelo que passaremos a ter
deste círculo, sabe-se que aqui temos 0 e aqui assim temos π sobre 2 e aqui temos π e ainda aqui mais para baixo temos 3π sobre 2 e aqui ficamos com 2π. Então vamos fazer a nossa contagem até encontrarmos o ângulo de 7π sobre 2. Repare que cada medida, cada quadrante equivale a π meios. De 0 para π meios é π meios, de π meios para π também é π meios, de π para 3π sobre 2 também é π meios, e de 3π sobre 2 até 2π também é π meios. Então podemos contar 7 vezes π meios. Assim teremos 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então contamos 7 vezes π meios. O ângulo 7π meios corresponde ao ângulo de 3π meios. Assim, como podes ver, o seno de 3π meios é igual a menos 1. E é por isso que escrevemos A de 2 é igual a menos 4,5π ao quadrado, então menos 4,5π ao quadrado, vezes o seno de 7π meios. E como já sabemos, seno de 7π meios é igual a seno de 3π meios, e isto é igual a menos 1, então multiplicamos aqui por menos 1. Daqui A de 2 é igual a menos vezes menos, vai resultar em mais, então ficamos com 4,5π ao quadrado dado em metros por segundo ao quadrado. E por via disso, calculamos a aceleração da partícula que realiza movimento harmônico simples dado por esta equação x de t é igual a 2 seno de 1,5πt mais π meios. O que você achou desta resolução? Comenta aqui embaixo. E se você está gostando da minha resolução, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações para que fique a par de tudo que eu falo. Muita coisa de valor que eu falo aqui no canal para lhe ajudar a tornar a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de partilhar este vídeo para os teus amigos do Facebook e para os teus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Por hoje é tudo. Eu te vejo na terceira parte da resolução do exame de admissão de Física 1 para o UEM de 2021.